A felicidade não depende da sua situação, mas sim das suas atitudes diante dela. Enquanto muitas obras de esporte apresentam conceitos como seja o maior egoísta, uma outra obra se destaca, nos trazendo uma visão diferente. A obra em questão é Haikyuu, um anime de vôlei que traz reflexões além do esporte, sobre autocobrança, inseguranças e o principal, o otimismo. O protagonista Shoyo Hinata tem o sonho de se tornar um profissional no vôlei, mas existem alguns problemas nesse caminho. Ele começou tarde demais em comparação ao resto da galera, e também o vôlei não era um esporte muito popular na região dele. E o maior problema, que não importa o quanto ele se esforce, isso nunca vai mudar: a sua altura. Hinata no começo de Haikyuu tem por volta dos seus 1,62 e 1,63 de altura. E só pra você ter uma noção, a altura média da seleção masculina brasileira de vôlei é por volta dos 1,98. E é uma diferença muito grande. E se a gente passa isso pra calculadora, o Hinata tem uma diferença de aproximadamente 35 centímetros de altura para um profissional. E a altura faz uma diferença absurda no vôlei. E muitas pessoas nessa situação olhariam pra isso e diriam: isso não é pra mim. Mesmo que esse seja o sonho das pessoas, a mente olha essa diferença gritante e diz: eu não consigo. Porém, o Hinata viu as coisas de uma forma diferente. Eu sou baixo sim, mas eu sei pular. Opa, Lug e eu Lug aqui? Como vocês estão? Eu tô bem demais. Antes de começar o vídeo, eu queria estar parando um tempinho para agradecer aos membros pelo apoio que vocês dão todos os meses, tanto os membros do nível Rosa Azul quanto aos imperadores. Na moral, muito obrigado. Fora isso, eu só queria pedir que vocês dessem like e hypassem o vídeo para ele chegar mais longe. Bom, acho que eu já falei o suficiente, então bora pro vídeo. Mesmo frente a várias dificuldades, o Hinata continua seguindo seu sonho com um sorriso no rosto. Uma coisa que para as outras pessoas não tem lógica, vendo todas as condições do Hinata. No seu primeiro jogo, antes dele começar, ele é menosprezado por 2 jogadores do time rival, por ser alguém muito baixo. E quando o jogo começa, ninguém bota fé nele. O time do Hinata não tinha noção nenhuma de como jogar vôlei. O time era formado por um monte de amigos do Hinata que nunca tinham jogado vôlei, mas o Hinata colocou eles no campeonato. E a diferença pro outro time era muito grande. Eles eram maiores e mais experientes. E naquele time estava Tobio Kageyama, um levantador promissor e muito talentoso, também conhecido como Rei da Quadra. Então, no começo do primeiro set, o time do Hinata levou uma coça. Mas depois de um levantamento não esperado, o Hinata mostra que sabe pular e corta a bola por puro instinto, marcando o primeiro ponto do seu time. Quando o Hinata cai no chão tentando salvar o jogo, perguntam por que ele não desiste. E ele responde: a gente ainda não perdeu. Quando dizem pro Kageyama não levar tão a sério, porque o time adversário não era bom, ele responde que a gente ainda não venceu. No final, o time do Hinata realmente perde, mas Kageyama pergunta onde ele esteve todo esse tempo. Hinata sempre foi sozinho no seu esporte. No fundamental, ele era o único membro do time de vôlei masculino da sua escola. Ele estava sempre sozinho treinando. Seus amigos que praticavam outros esportes não simpatizavam com o vôlei, então fugiam quando o Hinata pedia ajuda. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de amar o vôlei. E depois desse jogo, ele entendeu uma coisa: quem fica de pé é o mais forte, então ele teria que se tornar o mais forte. O ponto principal da personalidade do Hinata seria o seu otimismo, que o obriga a seguir em frente, e de certa forma também contagia os outros à sua volta. A vontade do Hinata de vencer faz com que os outros animem e se esforcem também. Há um livro que aborda exatamente essa ideia de como se tornar um bom otimista. O livro em questão é Aprenda a Ser um Otimista, escrito pelo psicólogo Martin Seligman. O autor teve uma ideia revolucionária para a psicologia da época. Otimismo não é sorte genética, nem ingenuidade. Ele argumenta que o que realmente define se alguém será otimista ou pessimista é seu estilo de ver as coisas, a maneira que a pessoa interpreta os acontecimentos à sua volta. Martin afirma que pensamentos não são apenas reflexos automáticos da realidade. Eles são interpretações. E interpretações podem ser alteradas. Assim como os seus músculos se fortalecem quando você treina, o padrão da mente também pode ser treinado para que você se torne um otimista. Para ele, o pessimismo é um hábito mental adquirido ao longo da vida, por educação, experiências repetidas ou ambiente familiar. E da mesma forma, se treinado, pode ser substituído por um padrão mais funcional. Assim você pode se tornar uma pessoa mais otimista. Alterar a forma com que você vê a vida agora vai melhorar a forma que você vive a vida no futuro. Ser otimista não é se iludir, é ver o melhor lado das coisas e entender o pior. Quando o Hinata diz a gente ainda não perdeu,
Ele não tá negando a realidade que ele vai perder, mas ele tá escolhendo como interpretar ela, se preocupando com o que ele pode fazer agora. Ao invés de ficar reclamando porque as coisas não dão certo pra ele, o Hinata tenta olhar as coisas de um outro ângulo, não se iludindo. Ele mesmo afirma que ele é baixo, mas sempre completa que, independente disso, ele sabe pular. Ele sabe que ele pode compensar a falta de altura dele pulando. A situação pode ser difícil, mas você sempre vai ter um mas na sua vida. Ah, Lug, eu não tenho vontade, mas você tem força. Ah, mas eu não tenho força, mas você tem a si mesmo. No final, tudo que você precisa está em si mesmo. E enquanto você pensa nos problemas e deixa de fazer, você vai ser um infeliz e pessimista. Não fique esperando as coisas melhorarem pra fazer. Se você sempre só olha pro lado negativo da vida, você só vai viver o lado negativo da vida. Por isso a vida da maioria das pessoas atualmente é ruim. É a escolha delas. Elas olham só para o que tá faltando, mas nunca valorizam o que tem. Você tem um teto e você tem a si mesmo, e isso já é muito. Mas a verdade é que muitas pessoas também usam do pessimismo como um mecanismo de defesa. Elas preferem se iludir, acreditando fielmente que as coisas nunca vão acontecer, que não tem como elas melhorarem, que tudo vai dar errado. Essas pessoas pensam, e se der errado? Antes de pensar, e se der certo? Mas esse pensamento pode ser contrariado pela mentalidade do menino Hinata. Dane-se o que é ruim, eu vou compensar com o melhor de mim. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento são jovens com muita energia. Mas o que falta na maioria das vezes para nossa geração é ser um pouco mais otimista. Mesmo que você não acredite na sua melhoria, não custa nada você começar a acreditar agora mesmo. É algo que não tem preço, mas que já te ajuda. Acredite que as coisas vão melhorar, que você é capaz de vencer. Dane-se se o mundo é uma merda que não muda. Você não depende dele para ser a sua própria mudança. Nossa forma de pensar, principalmente sobre saúde, altera a nossa saúde. Você pensa que não, mas o seu corpo e a sua mente estão conectados em um nível que a percepção de um afeta o outro. Então, em crise, ao invés de se desesperar, saiba aproveitar. Saiba como tirar vantagem disso para melhorar. Uma muralha muito grande se põe diante de mim. Que paisagem será a do outro lado? Com que será se parece a visão do topo? Eu jamais poderia a alcançar sozinho. Mas e se eu não estiver sozinho? Esse pensamento é a essência de Haikyuu. Literalmente, é o que o Hinata fala no começo do primeiro episódio. Não dá pra vencer sozinho. Calma lá, meu caro gafanhoto, adorador dos egoístas de bloco. A verdade é que ninguém consegue alcançar o topo sozinho. Um atacante depende de um passe. Um ponteiro vai depender de um levantador. Você precisa aprender que o trabalho em equipe é fundamental. Não dá pra avançar sozinho o tempo todo. Em Haikyuu, o companheirismo é abordado como a chave pra fazer um time vencer. Quando duas ou mais pessoas trabalham por um mesmo objetivo, com foco, até a mais alta muralha se torna possível de ser escalada. E é muito louco ver como a obra desenvolve isso. Como as relações vão se desenrolando. Um monte de pirralho com rixa que se recusa a jogar junto. Mas quando eles percebem que se eles não se ajudarem, eles não vão poder jogar, eles cooperam entre si. A gente vê isso com o Hinata e com o Kageyama inicialmente, que tinham virado rivais. Mas aí quando eles se deparam sendo forçados a jogarem juntos, é muito foda. O Kageyama se recusa em fazer levantamentos pro Hinata, até que ele aprenda a receber. E o Hinata não desanima, e não deixa de tentar até aprender isso. Aí no jogo contra o Tsukushima, que é outro personagem muito da hora, eles criam uma reação, em que o Kageyama consegue fazer um levantamento e o Hinata consegue fazer um corte rápido. Essa parceria evidencia que para chegar no topo, você vai precisar de pessoas que agreguem com suas habilidades. Quando você fica rodeado de pessoas com o mesmo objetivo e garra, tudo muda. Afinal, essa é a definição de um time. Um time é um grupo de pessoas ou atletas engajados em uma atividade em comum, trabalhando de forma colaborativa para alcançar um objetivo em comum, o topo. Todo time é criado com uma intenção: vencer. Um time de funcionários de uma empresa, por exemplo, é criado para trazer dinheiro. Um time de youtubers se unem para crescer na plataforma. No final, nenhum time é criado na ideia de perder, mas sim de vencer. E isso vai de encontro mais uma vez com a mentalidade de ser otimista e continuar. Você ainda não perdeu? Então pode continuar. Pode tentar mais uma vez. E tem outra coisa que Haikyuu deixou muito claro, que crescer em conjunto também dói. Porque trabalhar em equipe não é sobre poder da amizade como Haikyuu parece à primeira vista. Vai muito além. Há muitos conflitos também. Quem já teve que trabalhar muito em equipe sabe os lados negativos e positivos. É sobre alguém apontar o seu erro. É sobre você perceber que pode estar atrasando o resto do time. É sobre responsabilidade, principalmente para quem lidera, que é a pessoa que mais se ferra. Quando o Kageyama começa a confiar no Hinata, ele também aprende a ouvir.
Quando o Hinata aprende a receber, ele entende que não pode depender só do instinto. Os dois evoluem, porque um exige o melhor do outro. Um time de verdade não passa a mão na sua cabeça. Ele te puxa pra cima. E isso serve muito pra vida. Se você anda com gente que só aceita sua mediocridade, você nunca vai crescer. Mas quando você se cerca de pessoas que querem vencer tanto quanto você é obrigado a subir de nível. A muralha continua ali, mas você não olha pra ela com medo. Você olha e pensa, a gente sobe. Quando você para de pensar só em você e percebe que tem outras pessoas ali pra se apoiar, o peso das coisas diminui. A responsabilidade continua ali, mas ela é dividida. O medo continua existindo, mas ele é enfrentado em conjunto. E isso transforma pessoas normais em algo muito maior. Um time não é feito só de talento, é feito de confiança, é feito de repetição, mesmo sem resultado de início. É feito de erros e acertos compartilhados. Cada falha do time vai moldando algo mais sólido com o tempo, porque isso tudo é um processo. E o mais interessante de tudo isso é que quanto mais forte o time fica, mais forte cada indivíduo também se torna. Hinata não seria quem é sem o Kageyama, e o Kageyama não evoluiria do jeito que evoluiu com o Hinata. Eles se forçaram a crescer. E na vida é a mesma coisa. Se você quer subir, escolha bem quem sobe com você. Porque pessoas acomodadas te puxam pra baixo, e pessoas determinadas te puxam pra cima. É assim que funciona. Tenha amor pelo processo. É isso que tá escrito na capa desse vídeo. E é isso que Haikyuu aborda na maioria das vezes. Às vezes, as pessoas ficam tão cegas pelo resultado que se esquecem que só estão no caminho para chegar lá. Ficar mentalizando demais o topo, ficar querendo adiantar as coisas, não te ajuda em nada, só te deixa mais ansioso. Ao invés de ficar se preocupando e ficando eufórico pensando demais no topo, pense mais no agora. No momento que você se encontra, procure resolver os problemas de agora. O maior problema das pessoas atualmente é pensar demais nos problemas do futuro. Você nem resolveu os problemas de agora e já tá imaginando o que pode acontecer daqui a um tempo. Mas ao invés de ficar frustrado com o que ainda não aconteceu, procure a beleza do agora. Não romantize demais a visão do topo. Ela é bela sim, mas mais belo do que isso é o caminho que você cruza pra chegar lá. Vão ter esses momentos de dificuldade e dor, mas você vai aprender com eles e vai melhorar. E muitas das vezes, o processo até seus sonhos vai ser chato e difícil. Você vai ficar frustrado no caminho, mas não dá pra desistir, porque a gente ainda não perdeu. Mesmo errando, o Hinata continua. Ele não deixa ser abalado pelo que os outros dizem. Quando dizem que o vôlei não é pra ele, por ele ser baixo demais, ele usa isso como combustível, porque ele sabe que tudo é um processo, e que se ele deixar de acreditar em si mesmo, o único que vai sair perdendo com isso é ele. As coisas serem difíceis não é um motivo para desistir. Você pode cair, mas você vai se levantar. Eu entendi que quem tá no topo já falhou muito mais do que eu tentei a minha vida inteira. Pode estar difícil agora, mas tenha fé que se você se esforçar vai melhorar. Isso é persistir. E a palavra persistência deriva do latim e significa continuar com firmeza. Essa é a capacidade de agir com constância e esforço para alcançar um objetivo, superando cada obstáculo e fracasso ao longo do caminho. O Hinata quer ser como o pequeno gigante. Ele quer ser alguém que vai além do que aparenta ser. Para isso, ele se esforça mais do que qualquer um. Ele passa a viver um processo todos os dias, treinando independente da época do ano. Na neve, no sol, na chuva, treinando com um time feminino que antes ele sentia vergonha. Ele aprendeu a ter amor por tudo aquilo, porque ele ama o vôlei. E quando você faz algo que gosta, tudo muda. O treino continua difícil, o cansaço continua vindo, mas agora você entende que cada parte disso está construindo algo muito maior dentro de você. Então aprenda a amar o processo. Amar o processo não é acordar motivado todos os dias, não é estar feliz o tempo inteiro, é ir treinar mesmo desanimado. É estudar mesmo cansado. O Hinata não ficou bom do nada. Ele treinava todos os dias mesmo sem companheiros. Ele ficou bom no vôlei porque ele decidiu não fugir da parte mais difícil. Ele decidiu que cada treino era importante. Depois de perder, ele aprendeu que a derrota também ensinava. E talvez seja essa parte que mais machuca. Entender que não existe um caminho mais fácil. E isso é foda, porque a gente vive em um mundo que as pessoas querem tudo cada vez mais rápido. Mas não existe um crescimento rápido e sem dor. Não existe vitórias sem uma enorme sequência de tentativas fracassadas antes. Mas quando você começa a amar esse desafio diário, você deixa de ser escravo do seu resultado. E sendo bem sincero, se prender a resultados só fica minando a sua confiança em si mesmo. Tudo pode dar certo, mas tudo pode dar errado. E acontece.
Você não pode se considerar um vencedor por ter acertado uma vez, e também não pode se considerar um derrotado por ter errado uma vez. Fazer uma coisa uma vez não te torna mestre naquilo. Um tijolo não é um castelo. Os seus sonhos não estão só lá na frente, eles estão acontecendo agora mesmo. Quando você insiste todos os dias, a cada dia que você melhora nem que seja 1%, você continua firme. Persistir não é sobre nunca cair, é sobre cair e mesmo assim escolher levantar, sabendo que o processo tá te moldando. Então não tenha pressa de ver o outro lado da muralha que se põe diante de você todos os dias, mas tenha orgulho de você mesmo por estar escalando, porque no final, o que realmente te transforma não é o topo, é o que você se tornou enquanto escalava.